Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 11 de novembro de 2019, e o nosso tema hoje é o poder da intercessão. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/voz espiritualista. Muito bem, intercessão é um assunto geralmente pouco comentado no universo da espiritualidade, mas é um assunto interessante e por isso vamos refletir sobre ele. Para ilustrar o que eu quero trazer hoje, eu vou resumir o capítulo 2 do livro Entre a Terra e o Céu, de Chico Xavier. Se você não conhece a obra, eu te aconselho a ler, porque sem dúvida é um livro muito enriquecedor. Muito bem, nesse livro nós vamos conhecer a história de uma jovem de 14 anos de idade chamada Evelina. E essa jovem estava passando por períodos de muitas dificuldades em casa, porque seu irmão mais novo havia desencarnado, a sua mãe havia desencarnado e o pai estava em um novo casamento. E tantas mortes, tantas tragédias deixaram a família muito abalada. Bem, Evelina era um espírito um pouco mais elevado do que o restante da sua família. Então, quando o desespero batia a porta, quando a dor a visitava, ela se lembrava do poder da oração. Então orava com muita fé, pedindo auxílio à sua mãe. Contudo, a mãe não podia ajudar, porque era um dos fatores de desequilíbrio em casa, já que não aceitava o novo casamento e vinha para cima da madrasta. Então, espiritualmente, o ambiente era muito conturbado. Bem, mas então o que será que acontece nessas situações? A pessoa está orando por um familiar pedindo ajuda, mas esse familiar não tem condições espirituais de nos ajudar. Então essas orações se perdem? Na verdade, não. Se você ler este capítulo, você vai ficar muito impressionado com algumas informações que André Luiz traz e que chega muitas vezes a chocar, porque o nosso conhecimento sobre a mecânica da prece e como os espíritos atuam é algo ainda muito rudimentar. Mas se você ler, você vai entender do que eu estou falando. Então vou deixar isso em suspense para você pesquisar. O fato é que nenhuma oração se perde. Então, como a garota orava com muita fé e a mãe não tinha condições de atender aquele pedido, aquela oração era refletida de volta ao espaço, como se batesse e fosse para um outro lado. E de alguma forma, os espíritos lá em nosso lar interceptaram esse pedido de socorro, esse pedido de auxílio, e a partir dele organizam uma caravana que desce à terra para ajudar Evelina e a sua família. E aí começa o desenrolar da história do livro. Isto é, a partir de uma oração de uma garota de 14 anos de idade, todo um trabalho espiritual em prol daquela família é iniciado. E se você ler o livro, eu creio que você se encantará com a história. Então, intercessão é isso. É quando nós, através da oração, da nossa fé, pedimos amparo espiritual para outras pessoas. E nós podemos fazer isso, ainda que a pessoa para quem desejamos ajuda não colabore, ainda que aquela pessoa nem tenha fé. Mas se você tem, se o seu coração tem uma fé viva, as suas orações não se perderão e elas, sem dúvida, serão ouvidas, e a espiritualidade tudo fará para auxiliar a quem quer que seja. Muitas vezes, quando vou conversar com as pessoas e elas me narram situações aflitivas, problemas com o pai, problemas com a mãe, problemas com os filhos,
eu sempre digo, olha, não esqueça da oração. Porque para muitas pessoas oração é uma coisa bobinha, não tem muito efeito, é um atavismo, mas quem pensa assim está redondamente enganado. A oração é poderosíssima e quando nós oramos com fé, nós rompemos a barreira do espaço. A nossa oração, por mecanismos que sinceramente eu não conheço, chegam até onde precisam chegar. Não importa se o espírito está nos abismos do umbral ou se está nas esferas resplandecentes. Se o nosso pensamento tem força, tem fé, tem vontade, ele chega. Aliás, aproveitando aqui, vamos fazer um parênteses. Muitas pessoas se preocupam com a oração como se ela fosse uma fórmula mágica. Muita gente me pergunta, me passa uma oração para vício, uma oração para arrumar serviço, como se fosse uma fórmula mágica. E na verdade isso é bobagem. Não importa se você está orando o Pai Nosso, Ave Maria, ou se você está simplesmente conversando com Deus, como tantas pessoas fazem, sentado na própria cama. O que importa na oração não são as palavras que você diz, mas o sentimento que você possui no momento em que está orando. Isto é o fundamental, é isso que é uma fé viva e operante. Então, fecho parênteses. E eu costumo dizer a essas pessoas, olha, recorra à oração. E frequentemente elas dizem, mas o que mais eu posso fazer? Como se a oração fosse pouca coisa. E eu digo, olha, começa com a oração, a resposta virá e com o tempo você vai perceber o que é possível fazer em outras esferas, mas comece pela oração, porque todos nós temos o poder de interceder por quem quer que seja. Então, se você tem um parente difícil, um chefe difícil, um amigo que está numa situação complicada, um conhecido que está doente, não pense que a oração é pouca coisa. Ore por essa pessoa, peça ajuda, porque se a sua oração tiver fé, tiver vontade, eu te garanto que alguém do lado de lá vai escutar e vai fazer de tudo para ajudar. E ajuda nunca é demais, não é? Então vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.